o automático, olha o que está acontecendo na contactora. Ó. Tá vendo? Ó. É isso que está acontecendo na contactora quando liga o automático, certo? Muito bem, minha amiga, meu amigo da Escola de Elétrica da Construção, você vai ver aqui agora o porquê do chamado repique de um contactor. É o que? É quando ele recebe a tensão, ó, recebe a tensão e fica comutando e desligando. Liga, desliga, liga, desliga, liga, desliga, e fica aquele tá, 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 tá. E você não sabe por quê? Pois é, o que nós vamos saber aqui agora o porquê que isso acontece, e melhor do que saber por que acontece, nós vamos resolver. Você vai aprender a resolver através da lei de Ohm, que é o que a gente ensina na parte teórica, que se você não souber essa parte, você nunca vai resolver um problema desses no comando, certo? Que você vai ver o vídeo aí agora dele fazendo um contador com esse problema. Vamos lá. O automático, olha o que está acontecendo na contactora. Ó. Tá vendo? Ó. É isso que está acontecendo na contactora quando liga o automático, certo? Então, a primeira coisa que eu aprendo pela lei de Ohm é o quê? É a teoria sobre a tensão. Como se dá a tensão? A tensão pela lei de Ohm, nunca mais vai esquecer essa lei agora, pela lei de Ohm, se dá como? Que diz que a tensão é igual a resistência, quer dizer, a resistência do material, a resistência do condutor que você tem, do condutor, vezes a corrente. Então, a tensão vai ser igual ao produto da resistência vezes a corrente. Então, a sua tensão vai depender de quanta resistência você tem. A sua tensão vai depender de quanta resistência você tem, o produto da resistência pela corrente vai ser mais ou menos tensão. Então, uma série de fatores no teu comando vai dizer se você vai ter. Você começa com 220, como esse contador que você viu no videozinho aí. A tensão que estava mandando para ele, a bobina dele, requer 220, mas ele estava chegando menos que 220 até ele. Por que estava chegando menos que 220? Vamos então ver aqui agora. Num esqueminha bem simples aqui que eu vou fazer para você e você vai entender. Aqui, ó, eu tenho tensão, corrente e acionamento. Quer dizer o quê? Aqui eu vou ter o ponto zero, quando o meu contador, qualquer um desses aqui, trabalha da mesma forma, quando o contador está assim, desacionado, não tem acionamento no contador, a minha tensão está zerada, certo? Aqui está a minha tensão, zerada. Quando a minha tensão está zerada, a minha corrente também está zerada. Aqui, ó, vou fazer um ponto aqui. A minha tensão também está zerada. Tudo está zerado por quê? Porque o meu acionamento está parado. Está tudo assim, ó, como esses estão aqui agora, certo? Mas no momento em que um temporizador ou que alguém manualmente vai lá no comando e aciona, ocorrem algumas possibilidades dentro das grandezas elétricas. Quer dizer o quê? Que quando essa minha tensão, que aqui é 220, aqui está 220, ó, 220, certo? Quando ela é 220, quando eu aciono, ela vai fazer isso aqui, ó, naturalmente. Todo
circuito elétrico tem queda de tensão, não importa qual é. É um circuito elétrico, existe queda de tensão. Veja, quando acionei, então quando eu vim aqui, ó, e fiz isso aqui, ó, acionei, né? Eu acionei o meu comando aqui embaixo. Aqui é o contador. Eu acionei. A bobina aqui, ó, foi acionada, ok? Ok. Então eu acionei aqui, a minha tensão caiu automaticamente e a minha corrente, o que que fez? Ó, a minha corrente de pico de partida. A minha corrente subiu. Então eu acionei aqui, eu acionei a minha corrente subiu de partida e a minha tensão caiu naturalmente. Isso acontece em todos os comandos, certo? Aí o que que aconteceu? Ele, como vocês viram no videozinho ali, ele teve por poucos instantes, no abrir e fechar de olhos praticamente para nós, mas para a velocidade, ele demorou, em relação à velocidade da energia elétrica da luz, ele foi bem demorado, porque nós vimos ele com os olhos abrindo e fechando, né? Então, o que aconteceu? Ele, no momento em que ele desligou, naquele pequenos instantes, ele fez isso aqui, ó. A tensão voltou ao normal, a corrente caiu de volta, e aqui embaixo ele voltou ao estado normal. Isso tudo num instante assim, ó. Entre desceu e subiu, aquele rápido que você viu no vídeo. Ele fez tudo isso. Ele perdeu tensão, voltou para cá e voltou para o zero. Ele teve o pico de corrente inicial e voltou para o zero. Ele fechou como tô e voltou para o zero. E isso tudo que você viu no vídeo agora foi sucessivamente acontecendo isso. Ó, então quando ele zerou, ele vai novamente aqui, ó. Acionou de novo. Aqui a corrente voltou a subir e aqui a tensão voltou a cair. Certo? Isso tudo ininterruptamente. Ele não vai mais parar de fazer isso. Não vai mais parar. Se você não desligar o comando. Certo? Ele vai aqui, aqui e aqui. Ele vai continuar até você desligar. Não. Vai acontecer o seguinte. Vamos entrar agora com um quarto elemento. Entra aqui agora o nosso quarto elemento, que é o motor. Vamos colocar um motor aqui? Vamos colocar a representação do motor? O que está acontecendo? O que está acontecendo com o motor? Porque o motor está recebendo a tensão lá. Cada vez que o teu contador fizer isso, ó, ficar atracando assim e voltando, ele vai ficar lá, ó. O motor inicial estava zerado. Aqui, ó. Quando estava zerado aqui, o motor estava zerado. Quando ele recebeu a primeira tensão lá, ele fez isso aqui, ó. Ele deu uma pequena... Certo? E depois ele perdeu a tensão, ele ficou aqui. Porém, as pás, o motor aqui, o rotor já está girando. Ele ganhou um pouquinho de velocidade aqui. Certo? Aí depois... voltou a energia para ele. Ele ganhou mais um pouquinho. Parou. Ganhou mais um pouquinho. Parou. Ganhou mais um pouquinho. Parou. Até que ele tem velocidade suficiente aqui, o motor, para continuar normal a sua trajetória. Então não vai mais desligar aqui. Não vai mais desligar. Porém, dependendo do circuito, não vai dar tempo dele fazer isso, dependendo do seu contador. Certo? Então você precisa resolver isso. Por isso que muitas das vezes nem percebe porque acontece isso aqui, ó. O motor vai aos poucos ganhando velocidade. Certo? Ele está ganhando velocidade. Então, aos poucos ele chega nisso.
na velocidade ideal de rotação, então ele vai parar de cair, ele vai manter o sistema ligado, certo? Mas e agora, como resolver? Então você entendeu que com a queda de tensão, aqui acompanha a caneta, com a queda de tensão, a bobina que estava recebendo 220 vai receber bem menos que 220, né? 220 é aqui, ó. Ela vai receber bem menos que 220. Quando ela recebe menos, a força magnética da tensão na bobina, que faz com que a bobina fique comutada, ela perde a força magnética. Perdeu tensão, perdeu a força magnética. Então ela volta. Aí, quando ela voltou ao 220 normal, dali a pouco ela atraca de volta. Mas já ela perde a força magnética, certo? E cai e fica naquele repique, liga, desliga. Então o contator desliga e tenta religar, isso sucessivamente repicando. Foi isso que você aprendeu. E a velocidade do motor, daí você viu que a cada tentativa, a velocidade vai aumentando, né? Até que ele não tenha necessidade mais, vai estar na velocidade correta e vai dar seguimento. Mas as consequências para o teu contador, o contador vai perder rapidamente a vida útil. Logo, não vai mais servir os contatos por causa do liga e desliga com corrente de partida. Os contatos ficam ligando e desligando. E aí tem a corrente de partida. A corrente de partida funciona assim. Ela é por poucos instantes, poucos segundos, certo? 5 segundos, vamos dizer, que os contatos recebem aquela corrente maior, certo? Mas com esse repique, liga, desliga, ele vai estar sempre recebendo aquela tensão maior. Então vai queimar teus contatos, certo? E a bobina vai queimar também. Então, como resolver isso aí? Para resolver isso, temos aqui a fórmula. Nós vimos que a tensão que fica no meu cabo, certo? A tensão que fica no meu cabo à disposição, ela é o produto da resistência pela corrente. Então eu preciso, ou eu vou mexer na resistência, ou vou mexer na corrente. Vamos pensar então se nós quisermos mexer na corrente. Se eu quiser mexer na corrente, pode ser ligar um motor sem carga, por exemplo, não é? Mas aí, como eu faço para ligar, por exemplo, uma bomba sem carga, uma bomba submersa, como que eu vou ligar ela sem carga? Então, para mim, para esse comando de uma bomba, por exemplo, é impossível. Porque se eu ligar um motor sem carga, a corrente de partida dele vai ser menor, não é? Mas no caso de uma bomba, por exemplo, não tem como fazer isso, não é? Eu posso partir, então, com ele a vazio, que a corrente vai diminuir, né? Então, mas eu não posso fazer isso numa bomba para um mercado, por exemplo. A opção, então, para tipo uma bomba, seria uma soft start. Pronto, matava a charada com uma soft start. Mas e aí? O proprietário vai querer investir numa soft start? Ou não, não é? Então, pronto. Então, nos resta o quê? Se mexer na corrente se torna inviável, então eu vou mexer na resistência. Ok. Por exemplo, qual a distância que está o teu comando, o teu painel da carga final? Se você diminuir essa distância, você vai diminuir a resistência, porque quanto mais longo for o circuito, maior a
resistência, certo? Então eu diminuo distância entre a carga e a fonte, certo? Diminuo distância, ok? Ou, se ainda, aí eu testo, ainda não, ainda está repicando, o que eu posso fazer também? Aumentar o que vocês falam bitola, que é a seção transversal do cabo. Eu tenho lá, por exemplo, um de 2,5, então eu vou colocar um de 4 milímetros, ou, dependendo da distância, isso é outro cálculo que eu vou ensinar para você depois, ou 6 milímetros. Porque quanto maior a seção do cabo, né? Quanto maior a seção, menor a resistência. Então eu acabo com o problema trocando os cabos. Se eu não puder colocar uma soft start, ou não for um comando que eu tenha lá a condição de partir com ele vazio, não é? Então eu vou acertar aqui, ó, no dimensionamento do meu cabo. Se eu tinha lá 2,5, eu vou fazer os cálculos, se eu vou usar 4 ou 6, de repente, e vou acabar com esse problema através de controlar a resistência. Então, agora você viu